Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Todos encontraram? Fala um amém forte aí, amém? Amém. Que maravilha! Está dizendo assim a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou beneplácito, como algumas traduções. 29, pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Repitam após mim, por favor. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vocês podem tomar assento, por favor, no nome de Jesus? Queridos e queridas, estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com vocês neste momento de clamor, nesta vigília maravilhosa. Quero deixar esta palavra porque Deus falou ao meu coração nesta palavra para vos transmitir a palavra dele. E interessante aqui que nós podemos observar que a Epístola aos Romanos ela tem muitos assuntos interessantes. Mas a Epístola aos Romanos que nós queremos aqui parar e falar um pouquinho é neste versículo de número 28. O escritor aos Romanos, que para mim é o apóstolo Paulo aqui está dizendo que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o quê? Que amam quem? A Deus. Para que alguém saiba alguma coisa, preste atenção comigo. Alguém precisa primeiro ter visto ou ter provado. Para você tomar consciência de alguma coisa, não tem que ser só por ouvir falar. Porque se nós ouvirmos falar alguma coisa, não fica 100% reafirmado no nosso coração. Fica? Claro que não. Você escuta notícias, mas depois que você presencia os fatos, é que você tem 100% da aprovação daquilo que você está sabendo. Então, para Paulo poder falar que ele, como seus ouvintes, estavam sabendo que todas as coisas concorriam para o bem daqueles que amavam a Deus, é porque ele provou, ele viu que realmente Deus havia se manifestado na vida dele. E é interessante essa questão de saber do que Deus tem para a nossa vida. É interessante este versículo, porque se você prestar bastante atenção neste versículo, este versículo ele tem que ser aplicado para pessoas que realmente têm uma experiência com Deus. É ou não é? Para você dizer assim, olha, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem de mim que amo a Deus. Você tem que ter conhecido quem é Deus ou não tem que ter conhecido quem é Deus? Claro, obviamente, para que você venha dizer que as coisas que giram ao redor da sua vida estão o quê? Colaborando para o bem da sua vida. Mas se você prestou bastante atenção aí neste versículo, você pode olhar comigo agora com seus olhos para este versículo. Aqui está dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas que estão ao redor, que acontecem com a minha vida, concorrem para o bem, não só meu, mas para o bem das pessoas que o quê? Que amam a quem? A Deus. Interessante, que eu fiquei assim pensando um pouquinho sobre coisas boas e coisas ruins. Nós somos e temos uma propensão para não aceitar muito as coisas ruins que acontecem com a nossa vida. E a gente fica denominando, as coisas ruins, é o diabo que fez. Nem tudo é o diabo, irmãos. Por mais que aconteça coisas ruins com a nossa vida, nem tudo é o diabo. Mas você tem que entender
que se você pertence a Deus, que se você é filho, filha de Deus, desse Deus tão maravilhoso, que criou tudo e criou o ser humano e criou você, que traçou um plano para a sua vida, até mesmo as coisas ruins que acontecem com a sua vida, são coisas que colaboram para o bem da sua vida, para o bem nosso, porque nós amamos este Deus que concorre às coisas para o benefício da nossa vida. Vou dar um exemplo para você. Vocês acham que quando nós perdemos alguma coisa, Deus ele sente prazer de nós perdermos alguma coisa? Claro que não. Mas se nós perdemos alguma coisa na nossa vida, algum trabalho, alguma coisa material, algum ente querido, vamos entender uma coisa: tudo isso está concorrendo para nos fazer passar para uma nova fase, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Sabe o que eu tenho para mim? Não sei se os irmãos têm isso para vocês, mas se isso for bom para você, você pega. Eu tenho uma coisa para mim, que eu creio que algo que eu estou orando a Deus, que é algo que eu estou pedindo a Deus, que é algo que eu estou almejando para a minha vida, não aconteceu ainda, sabe por quê? Porque Deus está olhando para a minha estrutura. Deus está olhando para o meu ser como ser humano, para o meu ser como filho dele, para o meu ser espiritual, para o meu ser humano, e ele está olhando para mim e vendo, porque Deus, ele conhece você só por fora. Deus conhece nós só por fora? Não. Deus conhece por fora e Deus também conhece por dentro. Antes, diz a palavra de Deus, que sai alguma palavra dos nossos lábios, Deus já conhece todas? Sim, já conhece todas, conhece o nosso pensamento. Diz o salmista que ele conhece o deitar, que ele conhece o levantar, e já de longe, antes que saia alguma palavra da minha boca, ele já sabe de todas elas. Então todo o meu planejar, tudo aquilo que está ao redor da minha vida, Deus já conhece. E por que que ainda aquilo que eu estou almejando, que eu estou querendo para a minha vida, que eu estou com o meu coração esperando, não aconteceu ainda? Porque Deus, que me conhece tanto por fora como por dentro, ele ainda não viu uma estrutura, uma maturidade, uma condição para poder, tanto humanamente como espiritualmente, estar preparado para receber. Aí ele vai trabalhando na minha e na sua vida. Ele faz eu e você perdermos algumas coisas, ele tira algumas coisas da nossa vida, como também acrescenta outras que são benéficas para nós. Ele vai limpando alguma coisa, vai colocando outra no lugar. É igual você chegar, nós que eu e os irmãos aí, as irmãs também que fazem parte desta área de construção, de limpeza, de organização, de pintura, de fazer muros, etc., que mexemos com essa questão de construir alguma coisa, de limpar alguma coisa. Você sabe muito bem como é que é isso. Igual, eu vou olhar para o meu lado, quando a gente chega numa casa que é uma casa velha que tem que pintar um quarto, está cheio de trincadura, tem buraco na parede, tem espaço entre a madeira e a parede, tem coisas totalmente defeituosas, a pintura que já foi feita já está opaca, já perdeu a sua cor, já transformou uma outra cor por causa da sujeira, e aí a gente chega no lugar e o que acontece? A gente tem que olhar tudo e através da tinta e da preparação começar um trabalho de restauração, tirar alguma coisa que não está, passar uma massa para poder tampar outra, para poder substituir um lugar onde está quebrado, fazer todo aquele processo. Assim é Deus na nossa vida. Por isso que o texto aqui nós temos que entender, eu entendo isso, que tantas coisas boas que nós recebemos, como as coisas que Deus retira da nossa vida, que nós perdemos, está trabalhando em nossa vida, porque daqui a pouco, quando Deus trabalha nas nossas estruturas, escuta bem, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos preparar para abrir uma porta na nossa frente, porque as coisas colaboram, e quando colabora tanto para Deus tirar como para Ele acrescentar, vai chegar no momento que Deus vai manifestar aquilo que nós estamos esperando, porque nós temos uma estrutura. Por isso que as coisas talvez na sua e na minha vida ainda não aconteceu, porque Deus está colaborando para tirar alguma coisa e para trazer alguma coisa para a nossa vida. E quando nós estivermos preparados, para ter certeza de uma coisa, o amor de Deus vai nos levar
para alcançar esta bênção que Deus tem para a nossa vida, porque Ele nos ama, porque Ele tem um propósito e um projeto na nossa vida. Eu tenho isso para mim, que Deus está me preparando para um novo level, para um novo step, para uma nova fase, para um novo ano, para uma nova etapa, para uma nova estação. É isso que Deus faz com a vida do cristão, e você precisa de entender: olha, pastor, eu quero passar para uma nova estação, mas Deus está trabalhando na sua vida, e quando você estiver na postura, no momento preparado ou preparada espiritualmente, como ser humano maturo, né? na maturidade, maduro, quando você estiver curtido igual um queijo, né? Um queijo curtido, o que vai acontecer com você? Deus então vai entregar a bênção na sua mão, Deus vai te passar para uma nova fase. Entenda, Deus está trabalhando porque Ele ama a sua vida e porque você está sendo levada a amar a Deus sobre todas as coisas. Vale um amém dos meus amados irmãos? O texto nos leva a entender isso. Sabemos que todas as coisas concorrem, colaboram, ajudam, proporcionam, dão um empurrãozinho para o bem daqueles que amam a Deus. Aí o Senhor me fez lembrar de um texto interessante, de um apóstolo intitulado Apóstolo do Amor. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 7, da primeira epístola de João, ele vem falar sobre o amor. E ele fala muitas expressões, muitas vezes sobre amor, irmãos. E como é importante essa questão de amor, porque aqui o texto, voltando lá para Romanos, o texto que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está dizendo assim: olha, as coisas que estão ao redor de você, que Deus está tirando, que Deus está fazendo você perder, que Deus está fazendo você ganhar, e Ele está trabalhando na sua vida, estão colaborando para o bem de você que ama Ele. Mas entenda uma coisa: se Deus está trabalhando e dentro de mim tem um amor, eu preciso de entender verdadeiramente e viver este amor que Deus tem para mim, que Ele plantou no meu coração. O fato, olha, presta atenção numa coisa interessante aqui que veio à minha memória, que veio ao meu entendimento. O fato de eu perder alguma coisa, eu perdi isso, poxa vida. O fato de eu perder alguma coisa não pode me fazer anular o amor de Deus dentro de mim, mas tem que me fazer ficar mais fervoroso relacionado a Deus, porque aquilo tem um propósito de Deus para a minha vida, aquilo ali tem algo de Deus, porque Deus está trabalhando na minha vida, e se Deus está trabalhando, o amor não pode ser esfriado no meu coração. João escreve o seguinte no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Então o amor que nós temos para amar a Deus, porque as coisas estão colaborando para o bem nosso, vem de quem? De Deus. Se o amor é de Deus e Ele dá para os seus filhos o amor, aqui está dizendo que nós precisamos amar uns aos outros. Ele vai dizendo mais assim: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É forte isso ou não é, irmãos? Eu não preciso nem falar mais nada para vocês, porque aqui já está nos exortando a tudo. Olha, quem conhece o amor de Deus, ama a Deus, e este amor gera um novo nascimento dentro da vida dessa pessoa, tira a amargura, tira o ódio, tira a inveja, tira a desavença, tira a minha indiferença com a pessoa que talvez ela me machucou. Você já sentiu uma circunstância assim? Quando você está conversando, dialogando com alguém, e aquela pessoa joga uma palavra que parece que é uma espada. Já sentiram isso? Que aquilo dá até um arrepio em você, que machuca a sua carne, dá vontade da carne manifestar, mas na mesma hora, porque você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha através do amor de Deus no seu coração, você se controla. E você não deixa a sua carne inflamar. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa pode estar sendo usada pelo diabo, e você que vive em amor, na mesma hora já lança o perdão, porque o amor de Deus está transbordando no seu coração. Palavra que está dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9, está dizendo: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele nós vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, para tomar o nosso lugar, para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Olha, presta atenção numa coisa:
A questão do amor não é que nós temos que amar a Deus primeiro para Ele nos amar. Não é isso que o texto está falando? O texto está falando assim, olha, Deus nos amou primeiro e nós devemos amar a Ele. Essa é a proporção. Já imaginou se Deus dependesse de nós amarmos a Ele primeiro para depois Ele nos amar? O que seria da nossa vida? Mas aqui está dizendo que foi primeiro Deus que nos amou, aleluia. Ele dando a Jesus por nós, Ele demonstrando a Jesus por nós. E é por isso que nós, vou usar uma expressão aqui, porque é muito mais do que isso. Por isso que nós somos apaixonados por este Deus. Por isso que nós temos um coração fervendo por este Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Se Ele nos amou primeiro, Ele acendeu esta chama dentro de nós. Qual é a chama? De nós servirmos e amarmos a Ele incondicionalmente por causa daquilo que Ele demonstrou através de Jesus. Olha o amém dos irmãos, amém? 11 está dizendo assim, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Enfim, o escritor aqui, que é João, ele está dizendo o seguinte, olha, se Deus nos amou, Ele transmitiu esse amor para nós. Ele fez nascer dentro de nós um novo sentimento, que é o amor. Renasceu dentro de nós o sentimento. E se Ele renasceu dentro de nós, a primeira expressão é de voltar para Deus e dar amor. Porque Ele nos amou dando a Jesus. E depois, o que tem que acontecer de amar quem? Ao próximo. Que coisa interessante e maravilhosa que o texto está nos dizendo. Vamos ler mais aqui, está dizendo? Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha que coisa interessante. O que é o amor? Olha, uma coisa maravilhosa que eu percebi outro dia, que eu estava ouvindo alguém falando, né? Que parece que fulano, eu estava ouvindo alguma coisa esses dias relacionada a isso, mas que a pessoa tem um ciúme exagerado da outra. Na mesma hora o Espírito Santo me fez lembrar que o amor, ele não arde em ciúmes. Quem ama, não é? Quem está cheio do amor, que é Deus na vida dele, ele não tem ciúme de ninguém, ele não tem inveja de ninguém, não tem nenhum sentimento do mal por alguém. E se alguém fez alguma coisa de mal para com ele, ele tem o amor de Deus e ele lança o perdão. Vale o amém dos amados irmãos? Então aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que quem tem o amor de Deus, olha aqui, nós o conhecemos e cremos no amor de Deus que Ele tem por nós, porque Deus é amor, e quem está em amor, né, está em Deus, versículo 16 que eu estou lendo, e Deus está nele. Quem vive em amor é porque Deus está presente na vida dele, aleluia. Então voltando lá para o texto que nós lemos em Romanos, lá está dizendo, olha, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Que amam a Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, foi gerado em amor, você vai saber passar as circunstâncias da sua vida, você vai saber e vai ter condição de passar os intempéries da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está presente na sua vida, e o amor de Deus está presente também na sua vida, está sendo derramado no seu coração, e aí você tem forças para poder passar os intempéries e chegar até onde Deus determinou para a sua e para a minha vida. Terminando o texto está dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está chamando aqueles que estão perdendo coisas, que estão recuperando coisas, que estão sendo trabalhados no caráter, no amadurecimento, porque amam a Deus. Mas esta pessoa precisa de entender, acima de todas as coisas, que esta fase, para passá-lo para outra fase, é porque Deus tem um propósito na vida dessa determinada pessoa. Deus está chamando ela para um propósito. Existe uma grande diferença, eu já falei aqui, não sei se vocês estão lembrando, entre objetivo e propósito.
Objetivo é o que todos nós temos. Nós temos objetivo. Qual é o objetivo? Quando nós estávamos lá no Brasil, o meu objetivo é os planos que nós fazemos. Eu tenho o objetivo de ir para a América. Eu tenho o objetivo na América, estou dando só um exemplo. Eu vou para a América porque eu vou trabalhar muito, eu vou comprar uma casa. Eu vou comprar um carro. Isso é o sonho de todo mundo que vem de lá para cá. Isso não foi o meu, né? Mas é o sonho de todo mundo que veio de lá para cá, que veio lá de Portugal para cá, né? Tem muitos que é desse jeito, né, irmã Esperança? Que vem com aquela vontade, eu vou comprar isso, eu vou fazer. Isso é objetivo humano, são planos humanos, mas propósitos, presta atenção, são planos divinos. Propósitos são algo que surge lá no coração de Deus para a nossa vida, e é isso que Deus tem para nós. Deus não tem objetivo conosco, o objetivo são planos humanos. Deus tem planos divinos, que são chamados propósitos. Aqui está dizendo que as coisas vão colaborar para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus tem um chamado para andar no propósito de Deus. Nesta noite eu estou aqui para dizer a você que Deus está trabalhando na sua vida porque Ele tem um chamado de propósito para você. Deus tem um propósito de ter salvado você. Deus tem um propósito, sabe qual é o propósito de Deus? De Deus fazer uma grande obra na sua vida, de Deus te usar, de Deus te fazer um canal de bênção nesta terra. Esse é o propósito de Deus. Você está achando que o propósito de Deus, eu levei meu filho lá para a América porque eu vou enriquecer ele, vou enriquecer ela. Não foi esse o propósito de Deus. Esse é o objetivo humano. O propósito de Deus é salvar você, limpar você, encher você do Espírito Santo, santificar a sua vida e usar a sua vida como um canal de bênção para alcançar aqueles que ainda não conhecem este amor de Deus, que estão andando aí perdendo coisas, que estão andando aí sem conhecer o amor de Deus, que não se encaixaram no propósito e que Deus chamou você e a mim e vai nos levar ao propósito e nos enviar essas pessoas para que elas conheçam o propósito que Deus também tem para a vida delas. Vale um amém? Sabe aonde que eu vi isso, só para nós terminarmos? Que Deus me fez lembrar? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 1 está dizendo que Saulo, um homem chamado Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra quem? Os discípulos do Senhor Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi na sinagoga, pediu cartas. Que cartas eram essas? Autorização. De quando eles verem alguém, eles chamavam os cristãos, sabe de quê? De seita, está dizendo aí. Aqueles da seita. Ele tinha cartas e autorização pelos maiorais, que eram os sacerdotes da sinagoga. Cartas dando autoridade para eles, para ele perseguir e matar essas pessoas. E aí ele fez. E quando ele chegou em Jerusalém, pegou estas cartas, ele desceu a uma cidade chamada, olha aí o texto, Damasco. E quando ele estava indo lá com os seus que seguiam a ele, que ajudavam a ele, montado no seu cavalo rumo a Damasco, diz a palavra do Senhor no versículo 3, que veio um resplendor de um clarão lá do céu e brilhou e cegou ele, e diz que ele caiu por terra, ao versículo 4, e uma voz bem alta falou: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele foi e perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: o próprio Jesus falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A palavra do Senhor fala assim no versículo 6, agora levanta-te, entra na cidade, lá tem a tua saída, e ali eu vou dizer a alguém o que convém fazer para com a sua vida. Sabe uma coisa interessante, olha aqui para você ver, da diferença entre quem está vivendo com objetivos, com planos humanos, e quem está vivendo com propósitos divinos. Olha o versículo de número 7 que você vai entender muito bem isso. Está dizendo assim: os homens que iam com ele pararam espantados. Então eles tiveram, olha, aquela cena na frente deles, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Qual foi o único que viu? Teve a visão? Qual foi o único que viu? Saulo. O único que viu a glória de Jesus ali foi Saulo. Escuta bem, todos que estão dentro do propósito e do objetivo escutam. Todos escutam. Toda a igreja, vamos trazer para o lado da igreja. Toda a igreja escuta, mas só quem está debaixo do propósito é que vê.
Só quem está debaixo do propósito é que vai ver a glória de Deus. Vale um glória de vocês? Escuta, eu vou repetir de novo. Toda igreja aqui, ela não é isenta de ouvir. Daqui está saindo a palavra, irmão. Todo mundo está ouvindo. Todo mundo está ouvindo Deus falar. Mas sabe quem está vendo, está tendo a visão das coisas de Deus? É quem está com propósito na vida. Quem tem propósito, quem está aqui com propósito. Qual é o teu propósito de estar aqui na igreja? Qual é o nosso propósito de estar aqui? É de nós entendermos que todas as coisas que Deus está trabalhando estão colaborando para o bem nosso, que nós amamos a Deus, mas que nós que estamos sendo chamados para um propósito, Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando na tua família, todos estão ouvindo na igreja, mas tem gente que nunca vai se encaixar no propósito, sabe por quê? Porque esta pessoa não teve visão da glória de Deus. Quem tem visão da glória de Deus é chamado para o propósito, se encaixa no propósito. Agora você pode me perguntar, pastor, mas será que Deus escolhe alguns e elimina outros? Não, é porque estas pessoas não entenderam o que Deus tem para elas. Se entendessem e se entenderem o que Deus tem para elas, elas vão escutar e elas vão entrar no propósito, aleluia. Nós temos que começar a orar, sabe, pedir a Deus, sabe para quê? Para que as pessoas não só escutem o que está sendo pregado na igreja, mas que elas possam ter a visão do propósito que Deus tem para a vida delas, aleluia. Quando a igreja entendeu o propósito, irmão, vocês não estão entendendo, quando a igreja entendeu o propósito, esse lugar aqui vai ficar pequeno para as pessoas que vão viver o propósito de Deus neste lugar. Sabe o que vai acontecer? Lá embaixo o pastor Gils vai ter que comprar mais um tanto de cadeira e colocar telão lá embaixo. Oh glória! Sabe por quê? Porque as pessoas que escutam e são chamados para o propósito, elas começam a ver e a entender o propósito de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Vamos mais para o texto? Está dizendo que Saulo se levantou, tentou abrir os olhos, não conseguiu, versículo 8, foi guiado pela mão daqueles que estavam com ele, que ouviram, mas não viram nada, não entenderam nada, só ouviram, mas não entenderam nada. E aí eles foram guiados, chegou na casa de um homem, chamado Judas, e lá ele ficou. Lá existia naquele lugar um homem, um profeta chamado Ananias. Deus apareceu para ele e falou assim: Ananias. E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Ele falou: Ananias, desce depressa, corre até Damasco, numa rua chamada Esquerda, na casa de um homem chamado, o quê? Aqui está dizendo, Judas. Lá na casa de Judas tem um homem. Este homem tem o nome de Saulo. Este homem, aconteceu isso com ele. Eu já avisei a ele que você vai vir aqui. Olha o próximo versículo que está falando. Numa visão eu avisei a ele que você vai vir aqui. Na visão eu avisei ele. E quando você chegar lá, você vai pôr a mão sobre a cabeça dele. Olha que versículo maravilhoso. Irmãos, preste atenção. Quem escuta e é chamado para o propósito, Deus mostra o que Ele tem na vida desta pessoa e começa a executar o que Ele tem na vida desta pessoa. Escuta uma coisa, se vocês estão aqui porque Deus quer falar com vocês, a pergunta que eu faço para vocês é, talvez você tenha perguntado para Deus há muito tempo: Senhor, parece que eu não estou fazendo nada na igreja, o que está acontecendo, Senhor? Fulano é usado, Beltrano, eu estou só parado, eu estou esquentando a cadeira. Começa a orar assim e pedir a Deus: Deus, Senhor, me revela o teu propósito. Senhor, eu preciso saber do propósito. O meu propósito é esquentar a cadeira? Não é. O propósito nosso não é esquentar a cadeira. Deus tem um propósito para nós. Olha o propósito na vida de Saulo. Vamos terminar aqui o texto para terminar a mensagem? Olha o propósito. Diz a palavra do Senhor que ele chegou para Judas e diz assim: numa visão, ele viu que entraram um homem chamado Ananias, que foi a visão que Deus deu para Paulo, E sobre... ele punha a mão na casa de Judas, punha a mão, este homem Ananias, sobre a cabeça de Paulo, para que tornasse a ver. Embaixo, ele chegou então na casa, versículo 15, disse porém o Senhor: vai, falou para ele, vai, este é para mim, falando de Saulo, um vaso escolhido, uma pessoa de propósito ou não é? Ele era uma pessoa que perseguia, mas agora ele passou a ser chamado para quê? Para um propósito. Preste atenção, por que Deus salvou você e a mim? Eu já entendi qual é o propósito de Deus na minha vida, eu já entendi. Deus me chamou não foi para ser pintor, irmão Piazza. Deus me chamou para ser pintor, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar. Deus me chamou para eu ser ministro
do reino. Foi para isso. Eu entendi muito bem, irmãos, há muito tempo. Desde quando eu aceitei Jesus, eu sei qual é o chamado de Deus na minha vida. Está entendendo? Você precisa identificar qual é o chamado de Deus para a tua vida, o propósito. Tem gente que está vivendo na igreja, Deus me chamou para ser crente. Não é só crente. Deus te chamou porque tem um propósito para se cumprir através da sua vida. Valeu, amém? Amém? Olha aqui. Este é para mim, quem era ele? Um homem de propósito. Um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Olha, ele achava que estava no propósito de Deus, achava ou não achava? Eu vou até o sacerdote em Jerusalém, vou pedir carta para ele, vou começar a matar esses da seita. Ele achou que o propósito era esse, mas estava redondamente enganado. O propósito era o quê? Para ser vaso escolhido, aleluia, para ganhar reis, para ganhar gentios, para ganhar as pessoas que estavam perdidas da casa de Israel. E aí o versículo 16 diz: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando chegou Ananias, ele falou: irmão Saulo, o Senhor te dá vista agora. Colocou a mão nele, seja cheio do Espírito Santo. E diz que naquela hora ele foi batizado. Ele foi cheio do Espírito Santo. Vamos terminar de ler? Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas, depois de algum tempo, pregava. Olha a função de Saulo, o propósito: pregava que Jesus era o Filho de Deus, e todos que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que haviam em Damasco, provando que Jesus Cristo era o Cristo. Olha aí o propósito, meu querido, minha querida. Você precisa de começar a orar e falar assim: Senhor, tu não me chamou para esquentar a cadeira, tu não me chamou só para estar dentro da igreja para te adorar. Senhor, tu me chamou com um propósito muito maior, aleluia. Tu me chamou para fazer coisas muito mais excelentes para o Senhor, aleluia. E quando cada um de nós, estou falando disso de um modo geral da igreja, cada um de nós entendemos o nosso chamado para o propósito de Deus, sabe o que acontece? E nós entramos no propósito, nós vamos começar a frutificar. Vale um glória dos irmãos? Nós vamos começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor. A pergunta que eu faço a vocês e termino: a vida de Saulo, esta história aqui, que depois vocês podem continuar lendo o livro de Atos, foi um chamado com propósito ou não foi, irmãos? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Será que Jesus só salvou ele? Vou salvar. Você vai ficar aqui como crente em Damasco para dizer: saí do judaísmo porque era perseguidor e agora sou cristão e vou ficar parado. Não. Deus começou a levar ele nas sinagogas. Deus começou a levar ele para fazer viagens missionárias, para expulsar demônios, para formar pessoas, para ganhar pessoas, para discipular pessoas, para levantar pastores para as igrejas aonde ele passava e ganhava almas. Ele treinava pastores e ali eram colocados. Então a vida de Saulo foi chamada para um propósito. Termino aqui dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você pode perguntar a Deus e a mim: pastor, Deus, por que eu tenho perdido tanta coisa? Por que tanta coisa na minha vida parece que não acontece? Parece que está tudo travado. Sabe o que é? Eu vou te dar a resposta agora neste sermão, neste versículo. É uma revelação de Deus que Ele trouxe nesse versículo para nós. É porque talvez 99,9% chegando a 100%, você não está encaixado no propósito de Deus. Quem se encaixa no propósito de Deus, Deus trabalha tirando, mas Deus começa a restaurar a sua vida e te coloca no trilho do propósito. Isso aconteceu com Jonas. Quando ele saiu do propósito, ele iria morrer dentro do ventre do peixe. Foi preciso ele clamar, entender o propósito, para que o peixe voltasse lá na praia, cuspisse ele e ele fosse ganhar
aqueles moradores de Nínive para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Nesta noite a palavra de Deus para a sua vida é: eu tenho um propósito e um chamado para a sua vida. Eu tenho algo maravilhoso a realizar por intermédio da sua vida. E que vocês se despertem para isso, orando a Deus lá na casa de vocês, aqui na oração. E pode ter certeza de uma coisa: Deus vai se revelar para vocês e vai mostrar qual é o chamado com propósito para a vida de vocês. Só está acontecendo um trabalhar, um reajustar, um apertar de parafusos. Deus só está colocando a vida de vocês no eixo, tirando o que não presta, tirando amizades que não prestam, tirando circunstâncias, coisas materiais que não prestam, colocando coisas espirituais. E daqui a pouco, quando Ele não só falar, mas revelar a visão a você, você vai entrar no propósito. E aí Deus vai te usar com uma glória excelente, muito maravilhosa na sua vida. Vale um glória, vale um amém, vale um aleluia, amém? Então esta é a palavra de Deus. Vá para casa com este versículo. Esse versículo aqui não é para quem não é cristão, mas é para quem conheceu o amor de Deus, para quem sabe quem é Deus, para quem sabe o propósito que Deus tem através da vida dele, da vida dela. Amém? Eu quero cantar.